Oi. Boa tarde, começando mais uma reportagem aí do Souza Online, do Repórter Online. E hoje eu já aqui em nosso estúdio, o Dr. Ricardo Rezende, nutricionista, né? Ele que é especialista em obesidade, né? Como deixamos aí essa entrevista, essa palestra que ele vai apresentar hoje aqui diretamente do estúdio souzaonline.com, com exclusividade, seria ontem, mas por motivos superiores já comunicamos e daqui a poucos instantes Dr. Ricardo Rezende já está aqui conosco, né, e vai trazer o seu boa tarde, né? Ele que vai abordar aí alguns assuntos, vai trazer as dicas sobre você evitar aquelas gordurinhas localizadas, onde já várias pessoas estão querendo saber como, né? Então, souzaonline.com, diretamente de Souza para todo o Brasil e também para internacional. Já que hoje nós temos aí uma novidade, né? Tem um amigo aí que está fora do Brasil e que fez uma pergunta ao Dr. Ricardo Rezende. E daqui a pouco você vai conhecer ele e vai saber o que ele perguntou. Então nós vamos trazer agora o boa tarde aí do Dr. Ricardo Rezende, ele que vai apresentar aqui, aqui, né? Então aqui já pode jogar aí ao assunto do Dr. Ricardo Rezende, né? Eu vou passar o microfone para ele. Boa tarde, Dr. Ricardo Rezende. Fique à vontade diretamente do Estúdio souzaonline.com para todo o Brasil. Boa tarde, pessoal. Espero que vocês gostem da palestra. Vou falar estilo palestra com slides, vou mostrar algumas fotos, vou falar sobre dicas, vou dar conceitos, falar sobre epidemiologia, certo? Então, espero que todos gostem da palestra, né? E todas as perguntas que a gente poder responder no determinado tempo vão ser todas respondidas. Então, falar um pouco sobre um assunto que é bastante complicado, que é a obesidade, certo? Então, quais as suas complicações e as formas de tratamento, né? Bom, primeiramente, dar um conceito de obesidade. O que é a obesidade? Como ela se caracteriza, né? É uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura em determinado nível, passando a comprometer assim a saúde do indivíduo. Está associada ao aumento de riscos de acometimento de doenças cardíacas, aterosclerose, hipertensão arterial, hiperlipidemias, diabetes, osteoartrite, patologias biliares e vários tipos de câncer. Ou seja, há toda uma conjuntura, né, em que pode determinar diversas patologias devido a apenas o excesso, né, de gordura. Então, acomete todas essas doenças. Existem também outras definições, que é caracterizada por uma doença crônica e multifatorial. Ou seja, não existe apenas um fator que leva à obesidade, certo? Existem fatores psicológicos, certo? Fatores genéticos, os quais eu vou falar mais na frente um pouco, certo? Fatores psicossociais. Então são vários fatores. Um deles, que a gente bate bem na tecla, é o sedentarismo, não é? Então atualmente a obesidade é um problema tão emergente que ameaça tornar-se o principal foco da saúde no século XXI. Ou seja, a gente só vê um número crescente, né, de pessoas com sobrepeso, com obesidade, que vão desenvolvendo outras patologias e vão acometendo assim a sua saúde, né? E pessoas que várias vezes não buscam uma atividade física, não buscam uma dieta equilibrada para que possa manter aquele peso ou fazer com que perca aquele peso para se tornar um peso saudável. Isso aqui é um pouco da classificação, de como se classifica a obesidade. Isso eu quero falar tudo a respeito de distribuição de gordura. É uma classificação denominada a respeito disso aí. Então existe a obesidade andróide, que é aquela que a gente chama de obesidade em forma de maçã, que acomete mais os homens, né? A gente pode ver que o homem tem a gordura mais localizada na região abdominal, né? Que é uma gordura centralizada, mais prevalente, né, nos homens, como eu falei, e aumenta os riscos de doença do coração e infarto. Por isso que também a gente se verifica sempre a circunferência abdominal, certo? Que também é um indicativo de doença cardiovascular. E também temos, no caso, a obesidade ginoide, que é aquela que acomete mais mulheres, né? Que é a que a gente chama de pera. Então, é uma gordura localizada na região dos quadris e das nádegas, mais prevalente nas mulheres. Então, isso aqui é um método
vamos dizer, hoje mais utilizado para se diagnosticar sobrepeso e obesidade, que chama-se o índice de massa corporal, ou índice de massa corpórea, ou índice de Keller, a gente chama. Então, como se faz esse cálculo? Vou ensinar vocês como se faz para vocês fazerem em casa, certo? E existem tabelas na internet que você vai pegar o resultado e ver qual o seu índice de massa corporal. Eu também vou mostrar essas tabelas. Então, como se calcula? É você pegar o seu peso dividido pela altura ao quadrado, ou seja, altura vezes altura. Mas desde já eu quero mostrar uma limitação, certo? Desse índice, que foi uma limitação por mim utilizada na minha tese de monografia a respeito do judô, certo? Que atletas de judô que tinham excesso de massa corporal não se poderia utilizar o IMC, porque massa corporal pesa mais do que gordura. Então o que acontece? Geralmente, a maioria dos atletas que tem excesso de massa corporal iam ser classificados como sobrepeso e alguns até como obesidade. Mas eles tinham um percentual de gordura muito baixo, certo? Então, excesso de massa corporal não pode ser confundido com excesso de gordura. Então, para atletas, isso aqui não é um índice muito indicado para poder se calcular. No caso aqui, eu estou dando um exemplo de uma mulher de peso de 60 kg, 1,61 m de altura. Então vamos lá para o cálculo. O peso, 60 kg, dividido pela altura vezes a altura, a altura ao quadrado, o que dá 2,5921. O resultado dessa divisão dá 23,15 metros quadrados, ou quilos por metro quadrado, que é a classificação utilizada no IMC. Mas adequado, eu coloquei. Mas como você sabe que está adequado, cara? Devido a essa próxima tabela que eu vou mostrar. Isso, essa é a classificação, certo? De 1985, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, aquele índice que eu dei lá, 23, pouco, está entre 18 e 23,8, ou seja, está adequado. Se fosse um homem, no caso a gente fazia aquele cálculo e entrava nessa tabela aqui. Se tivesse até 25, estaria adequado, entendeu? Acima de 25 já se classificaria como sobrepeso, e acima de 30 já obesidade. Essa aqui é uma classificação mais recente, né? Em que divide a obesidade em grau, certo? O que acontece? Pessoas, naquele caso, também deu eutrófico, ou seja, o peso adequado, e ficou entre esse índice, né, de 23. Então, aqui, como a gente utiliza mais essa tabela? No caso de cirurgias, né, de pessoas que buscam a cirurgia bariátrica, a redução do estômago, o que o paciente precisa ter? Precisa ter o seguinte: um IMC acima de 35, isso sendo associado a comorbidades, a outras patologias como artrite, artrose, hipertensão arterial, diabetes, aí sim seria um indicativo de cirurgia bariátrica, ou apenas ele ter um IMC acima de 40, né, e não ter conseguido de maneira alguma a perca de peso, né, seja a base de remédios, atividade física ou da alimentação saudável. Bom, isso aqui é um mito que eu quero falar para todos, né? Que de muitas revistas, o pessoal utiliza a mídia para poder vender revista, né? E falar em dieta milagrosa, em perda de peso muito rápida, não caia nessa. E principalmente perda de peso de gordura localizada. Isso aí não existe, né, pessoal? Não tem como você fazer uma dieta e perder apenas gordura localizada. Por exemplo, pessoas que chegam para mim, cara, eu gostaria de perder minha gordura só nessa parte aqui, abdominal, do lado do culote, tudo. Tem como fazer isso? Infelizmente não existe. Apenas a cirurgia, no caso de lipoaspiração e tudo, que se tira a gordura localizada. Como é que se perde essa gordura? Fazendo atividade física. Obviamente, onde tem o maior acúmulo, que é justamente essa região, vai diminuir, mas tirar totalmente não tem como, isso não existe. Abdominal, tem muita gente que tem esse mito de querer fazer abdominal perder gordura. Não, também não existe isso aí. Você perde gordura onde você tem gordura. Você vai perder em braço, em perna, em glúteo. Onde tem gordura localizada, você vai perder. Mas não se perde só aquela gordura. Bom, falar um pouco sobre a mídia nos últimos anos, né? Quanto a mídia fala sobre dieta, quanto a mídia fala sobre atividade física, sobre alimentação adequada, né? Então, nos últimos dias, nos últimos anos, a Veja é uma revista que tem falado muito sobre isso, né? Vou falar em números enquanto ela sempre fala. Bom, esse aqui nos últimos anos, o que aconteceu? A gente viu uma crescente, né, de número de artigos colocados
Em 2001, apenas 112 artigos. E para 2004, que esse número duplicou, mais do que duplicou, né? 301 artigos relacionados à nutrição e obesidade na revista Veja. Vou falar sobre outros também, a participação da nutrição em outras revistas, né? Então, cada um com seus equivalentes, né? Então, a Dieta Já, 35% das suas matérias são relacionadas à nutrição, Boa Forma também, né? Números crescentes sempre nessas revistas. Mas o que eu quero dizer é que não sempre você acredite nessas milagrosas. O que é muito rápido, o que é muito fácil de se fazer, não é tão eficaz. Isso aí não existe. Você pode perder aquele peso muito rápido, mas se você quebrar um pouco essa dieta, você vai voltar aquele peso normalmente. Não tem como você segurar aquele peso sempre, se não for uma dieta bem equilibrada, certo? Isso aqui são outras revistas também que falam sobre o assunto, né? Bom, esse aqui é o segredo. O segredo de se perder e de se ganhar peso. Simples, né? Mas eu vou explicar como se faz. Balanço energético. Os hábitos alimentares e a prática de atividades físicas exercem influência sobre o balanço energético. Quando se tem um balanço energético positivo, quando o meu consumo, ou seja, o meu consumo em calorias, a quantidade de alimentos que eu como, for muito maior do que o meu gasto, do meu gasto energético. Aí nesse gasto entra, fora a minha atividade física, um gasto chamado efeito térmico do alimento. O que é esse efeito térmico? É justamente quanto a gente vai gastar de calorias para poder digerir o próprio alimento. Então existe um percentual disso aí também para aumentar o nosso gasto energético. Como também existe a taxa metabólica basal. O que é a taxa metabólica basal? É justamente aquela queima de calorias que vai acontecer para me manter vivo. Ou seja, para que eu respire, para que meu coração bata, né? Tudo isso aí gasta muita caloria. Então, o que acontece? Gasta até mais calorias do que mesmo a atividade física, certo? A taxa metabólica basal consiste nisso aí. Então, quando eu tenho um consumo bem maior de calorias do que o meu gasto, eu não gasto tanto se eu pratico atividade física, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou ganhar peso, eu vou ter um balanço energético positivo. Quando o meu consumo é bem menor do que o meu gasto, certo? Quando o meu consumo em calorias é deficiente, o que acontece? Eu perco o peso. Esse aqui é o intuito de se fazer uma dieta para emagrecimento, né? Então a gente calcula a alimentação equilibrada, onde há uns déficits de calorias, mas sempre privilegiando os melhores nutrientes para que não haja uma perda de peso excessiva, para que não haja um déficit de nutrientes também que possa comprometer a saúde do indivíduo, né? Então tudo isso aí é cálculo, certo? E aqui, como a gente faz para se manter? Se eu tenho um consumo equilibrando com o meu gasto energético, certo? Se eu faço uma atividade física que faça equilibrar isso aí, então eu vou manter o meu peso, certo? Esse é o segredo de se manter o peso. Bom, esse aqui é um atleta norte-americano, nadador, né? Que eu quero falar um pouco sobre a atividade dele e a sua dieta principalmente, certo? Falando um pouco sobre ele, é um atleta altamente conhecido, né, nos Estados Unidos e no mundo. Ele é detentor de 32 recordes mundiais, obteve o maior número de medalhas de ouro numa só edição de Olimpíadas, que foi em Pequim, em 2008, né? E para suportar seu programa de treinamento, ele que prevê mais ou menos 5 horas de exercício intenso dentro e fora da piscina, que é as atividades dentro da piscina, como também a musculação que ele faz, né? 6 dias na semana, Michael Phelps ingere inacreditáveis 12 mil calorias. Ou seja, muita comida, né? Aqui um exemplo do cardápio dele. Olha, uma pessoa normal não consegue ingerir 12 mil calorias, né? Mas, Ricardo, como ele consegue ingerir 12 mil calorias e ter um corpo assim? Devido à sua atividade, né? Sua atividade cotidiana, ao esporte que ele pratica, que exige muito dele. E principalmente piscina. Piscina é um esporte que exige muito, gasta muito. Porque pode ser uma atividade aeróbica, como também pode ser anaeróbica, né? Aquela que gasta, que move muito músculo, né? Então, basicamente, o café da manhã do cara seria 3 sanduíches de ovos fritos, queijo, alface,
tomate, cebola, maionese, né? 2 xícaras de café, um omelete com 5 ovos, uma tigela de cereais, 3 fatias de um tipo de queijo que eles têm lá, 3 panquecas com um pedaço de chocolate. Ou seja, uma coisa que é inacreditável. Se um de nós comesse tudo isso aí, ia ser um eterno obeso, né? Não falar de toda a dieta dele, não. Sei que a dieta dele é 12 mil calorias, certo? E falar um pouco só do jantar do que ele come, para a gente finalizar um pouco sobre essa dieta dele. Um pacote de macarrão, uma pizza inteira, uma bebida energética, certo? De mais ou menos 1000 calorias, certo? E isso equivale ao que 5 homens comem por dia. Como eu disse, ele come por 5 pessoas, né? É a metade do consumo de um boi em regime que engorda. E tudo o que a modelo inglesa Kate Moss come em 15 dias, não é? É impressionante o quanto, né, ele gasta de energia, o quanto o seu metabolismo é acelerado, não é? E aqui algumas causas da obesidade, né? Como eu falei, a obesidade é multifatorial, vários fatores levam à obesidade. Então, primeiramente, hábitos alimentares, né? Os hábitos alimentares errados que a gente tem hoje em dia, de sempre procurar comer o mais prático e não o mais saudável, né? O que a gente vê mais fácil de se comprar, né? Seja bolacha recheada, carnes boas, que o pessoal geralmente gosta de fazer churrasco, né? Então, o hábito alimentar é vamos dizer assim, uma coisa que tem que ser sempre mudada, né? Para poder a gente ter uma saúde melhor. Tipo, pessoas não gostam de comer frutas, verduras, legumes, né? Geralmente as pessoas têm problemas intestinais, não conseguem evacuar, então tem sempre um déficit de nutrientes, né? Outra causa é mudar o nosso jeito de comer, né? A gente não tem mais tempo para estar comendo, então busca fazer uma alimentação muito rápida, não mastiga bem os alimentos, né? Então isso dificulta a digestão também de muitos alimentos que precisam de uma mastigação boa, não é verdade? Aspectos sociais e emocionais, né? Pessoas chegam, muita gente fala a respeito pessoas pobres não têm como ter uma refeição adequada, mas às vezes é o contrário. Pessoas ricas, né, de condições melhores, que têm mais condições de comprar tipo produtos integrais, essas coisas, não comem assim. Eles sempre comem das porções mais calóricas possíveis. E pessoas de classe média baixa, geralmente se alimentam de frutas, verduras e, consequentemente, são mais saudáveis. Acontece muito isso. A globalização, né, que hoje em dia prejudica bastante. Por exemplo, se você está de frente a uma televisão o tempo todo, sempre vai estar comendo alguma coisa. Ninguém assiste televisão sem estar comendo nada, né? Então, geralmente você está com refrigerante, com biscoito, né, com bolacha recheada, essas coisas. A televisão chama a alimentação, né? Pressa, como eu tinha falado antes também, pressa para comer, não digere bem os alimentos. Pesquisas mostram que você tem que ter, em média, para fazer uma refeição, um tempo de 15 a 20 minutos mastigando, né? Fazer uma boa digestão, uma boa mastigação, leva mais ou menos todo esse tempo. E abandonamos o nosso arroz com feijão, né? Principalmente falando aqui no caso dos brasileiros. Os brasileiros não têm mais o hábito de estar comendo arroz com feijão sempre. Isso mais para o lado da Paraíba, aqui do Nordeste, a gente vê isso, mas lá fora no Sul, geralmente não tem isso. Também eles põem essa culpa a respeito do tempo, que não tem, né? Então eles preferem ir a um fast food, comer um sanduíche, porque é mais rápido, né? Mas não levando em consideração assim a saúde que eles poderiam ter se fizessem uma alimentação mais saudável. E principalmente a vida sedentária. A busca de uma atividade física tem que ser frequente, você não pode parar. O corpo foi feito para se manter em movimento, não parar. Então, se você não procura fazer uma atividade física para poder equilibrar, geralmente aquele gasto energético, como eu estava falando, consequentemente você vai estar com sobrepeso ou obesidade. Ó, aqui eu achei um cúmulo dessa foto, que é uma academia norte-americana, né? Em que os caras colocaram escada rolante. Então, se você vai para uma academia para fazer atividade física, né, cara, você subir de escada rolante, isso não existe, né? Seria subir a própria escada. Isso aí é um exemplo, um cúmulo, né, de sedentarismo. Falar um pouco sobre a questão genética, que é bem polêmica mesmo.
Muita gente põe a culpa na genética. Não, cara, mas eu sou gordo assim, cara, meu pai é gordo, minha mãe é gordo. Isso influencia? Influencia, eu vou mostrar um pouco, mas não é fator determinante. Se você quer ter um peso normal, um peso adequado, você pode sim ter, tendo em vista tudo isso que eu estou falando, certo? Então eu vou falar um pouco sobre a genética e vou mostrar em percentual o quanto ela pode lhe prejudicar. Então, se meus pais são obesos, eu também serei? Bom, isso aqui é uma pesquisa dos últimos anos, né, que mostram que as chances dos filhos de pais obesos de desenvolver a obesidade são de 50% a 80%. Aí cada muita coisa, quer dizer que eu tenho 2 vezes mais chance de ser obeso se meus pais forem tiverem também obesidade. Isso é o que mostra, né? Mas você também pode ter o outro percentual, né, no caso, de fazer uma atividade física, de mudar um pouco o seu jeito de comer, mudar o seu hábito alimentar, dividir por horários, né? Então você vai ter o outro percentual, né, de se ter um peso saudável, né? Então isso aí cabe a você fazer, né, a intervenção para poder chegar ao seu peso adequado. O que acontece aqui? Eu quero mostrar que os fast food também engordaram. No sentido de quê? Por exemplo, antigamente, né, em 1984, um refrigerante de 192 milímetros tinha 79 calorias. Hoje eles aumentaram o tamanho do refrigerante, né, para 591 milímetros, que ficou em torno de 250 calorias. E geralmente esse aumento de tamanho vem acompanhado de um acréscimo em reais ou dólares pequeno. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, um hambúrguer do pequeno custa 3 dólares, enquanto um hambúrguer do grande seria 4 dólares. Então por quê? Se eu vou dar mais $1, por que não comer o grande? Isso é uma estratégia de marketing para fazer você comer mais. Não é? O lucro dele não vai ser tão grande assim, mas ele vai ter sempre ter lucro. Vai fazer você sempre comer mais. Não é? Isso é a transição nutricional, né? Antigamente as pessoas eram mais magras, né? Não posso dizer que eram mais saudáveis, mas tinham uma estética um pouco mais esbelta, como eu digo assim, mais magra, e sonhavam em ser gordos, né? Queriam sempre ser gordos. Hoje isso mudou muito, né? Devido à modernidade, à globalização, à inatividade física, as pessoas são gordas e estão querendo voltar ao padrão de beleza anterior, não é? Isso aqui é um exemplo de beleza que a gente vê muito hoje em dia, que é um problema sério, né? A gente vê com as modelos, né, que quanto menos peso eles têm, né, mais fácil para desfilar nas passarelas, né? Então isso aqui é um padrão de beleza para mim muito errado, porque o déficit de nutrientes é bem mais perigoso do que o acúmulo de nutrientes, né, que o acúmulo de gordura. Porque se você tem déficit, suas atividades do organismo não vão funcionar bem. E o acúmulo, geralmente, o corpo tende a se encaixar naquilo ali, a acertar aquilo ali. Certo? Eu queria aproveitar uma pergunta aqui. Pois não. Nós estamos aqui na entrevista aqui com o Dr. Ricardo Rezende, nutricionista, né? Trazendo aí dicas, né? Eu gostaria que o nosso produtor desse uma pescada na internet aí, né? Fazer sua vista na internet aí, ver o que já tem pessoas online aí conosco agora no sousonline.com, que trazemos aí de segunda a sexta um repórter online. Eu aproveitei aqui uma pergunta aqui de um telespectador, né? A Thaís, ela está ligando de Buqueirão Cabaceiro, perto de Campina Grande, e encaixou aqui para eu lhe perguntar. A Thaís teve um filho, está com 6 meses que ela teve um filho, e ficou com várias estrias, né? A barriga está um volume alto, ela não pode fazer exercício físico. Então, queria lhe perguntar a você se teria uma forma para que ela voltasse ao normal, porque ela, antes da gestação, ela tinha um corpo esbelto, né? Chegou até a desfilar uma vez no concurso de moda da cidade lá, e hoje ela está um pouco triste, né? Não vai mais à piscina, está com vergonha, e ela quer saber, Ricardo, você está aí ao vivo, né? Ricardo está aqui, você está muito obrigado aí ao pessoal que está online participando, né?
e assistindo, né? Nós vamos rodar essa entrevista de novo aí durante a semana, para que vocês, alguém que não pôde assistir agora, está ao vivo, né? Que possa novamente. Então, Ricardo, a Thaís lá de Boqueirão, de Cabacete, quer saber se ela não tem como malhar ainda, se tem como voltar ao normal, ok? Bom, Thaís, respondendo a sua pergunta, essa é uma questão bem polêmica, né, a respeito da gestação. Então, vários fatores podem levar a você ter um ganho de peso ponderal acima do normal, né, na gestação. As pessoas têm as ideias errôneas a respeito da questão alimentar, que quando está gestando, pode-se comer de tudo. Isso é errado. Pelo contrário, você tem que fazer uma dieta que seja específica para a sua gestação, para dar suporte nutricional ao seu bebê. Ou seja, uma dieta rica em cálcio, né, em ferro, nos diversas vitaminas e minerais. Também tem que ter um controle desse ganho ponderal de peso, né? Por exemplo, se você tinha um peso adequado antes da gestação e ganhou 20 quilos, né? Ou seja, você ganhou peso em excesso. O recomendado, se você tem um peso adequado, seria de entre 12 a 16 quilos de ganho de peso, né? E a respeito de se fazer uma atividade física, de se perder esse peso, primeira coisa que te pergunto, você ainda está amamentando? A melhor maneira de se perder peso é a amamentação, né? Há um gasto calórico muito grande durante a amamentação. Então é a melhor maneira de você voltar àquele peso anterior, né? A amamentação e o equilíbrio na dieta. Como eu disse, atividades físicas são importantes para poder perder peso, mas 90% da perda de peso está associada à dieta. Se você faz uma dieta rica em frutas, em verduras, em legumes, em carnes magras, né? Divide essa dieta em 6 refeições, basicamente de 3 em 3 horas. Então essas são algumas dicas de como você voltar àquele peso que você tinha antes, certo? Bom, voltando aqui à palestra, fala um pouco sobre esse cara, que ele é um produtor norte-americano, em que fez um filme chamado Super Size, significa Deixe-me Grande. Indico muito para muita gente assistir esse filme. Então, esse cara, o que é que ele fez? Ele fez uma dieta, assim, antes de mais nada, eu gostaria de falar que eu não tenho nada contra o McDonald's. Estou falando a respeito do filme que o cara fez, né? E o que ocasionou a ele essa dieta que ele fez. Então, como era essa dieta dele? Todos os produtos do McDonald's. Ou seja, a partir da água mineral ao sanduíche, o Big Mac, ele provou de todos os seus produtos. Então, vamos ver o que aconteceu com ele. Então, as suas alterações, né? O que aconteceu? Mudança de humor. A gente notou que o produtor, o ator do filme, ele ficou mais mal-humorado, né? Ele não tinha mais animação para fazer as suas atividades diárias, né? Depressão e exaustão, estava exausto o tempo todo, não tinha mais aquele pique, né, de se fazer as coisas. 2 vezes mais insuficiência cardíaca, 3 vezes mais doença, 2 vezes mais doença cardíaca. Ele adquiriu uma esteatose hepática. O que é esteatose hepática? É justamente aquela gordura no fígado, né? Isso numa dieta de 30 dias, certo? O colesterol dele, que antes ele fez alguns exames, tinha dado todos os exames normais, ele elevou seu colesterol a 230, né? Um ganho de peso de aproximadamente 12 quilos em 30 dias, em que seu percentual de gordura aumentou de 11 para 18%. Ele tinha um percentual de gordura bom, razoável, né? Em que quase que duplicou aquele percentual. E teve também impotência sexual, né? Então são vários fatores, vários problemas, teve uma problematização muito grande, né? O ganho de peso, né? Então ele poderia ter adquirido também uma patologia que surgiu pro resto da vida dele, como uma hipertensão até própria diabetes. Eu vi relatos depois, após o filme, que ele fez uma dieta e voltou ele era vegetariano, vale salientar isso aí. Voltou a seu peso normal depois. Era só para poder mostrar. E esse filme também gerou muita polêmica nos Estados Unidos e muitos processos, né? Então aqui um perfil epidemiológico da obesidade, né? Nas 3 décadas em homens com mais de 20 anos, não é? Então aqui a gente tinha em 1974 uma variação de 7,2% do pessoal, em 1989 3,8%, em 2002 2003 2,8%, né? De déficit de peso.
Isso aí o pessoal que tinha baixo de peso. E sobrepeso, olha só como o número aumentou muito, não é? As pessoas estão saindo de um patamar de déficit e indo para sobrepeso, certo? E que antes não tinha obesidade, está aumentando. De hoje, mais ou menos, o número de sobrepeso aumentou drasticamente, né? A gente vê essa crescente aí nos últimos anos, em que já está passando de sobrepeso e alguns já caem em obesidade. Então o que vai acontecer? Esse déficit aqui vai descer e vai aumentar isso daqui. Porque só tende a piorar mais isso aí, né? Eu trouxe também aqui um dado, não é? De percentual de adultos maiores de 18 anos com obesidade nas principais capitais brasileiras. E o que me chamou a atenção que a capital que tem mais número de obesidade é justamente a nossa. Vai passar. João Pessoa, em que 13,9% do pessoal estava com obesidade. Entre eles, 15,7% do sexo masculino e 12,2% do sexo feminino. É um dado até alarmante e que me causa admiração, porque eu mesmo não sabia que João Pessoa fosse essa capital com o maior número de obesidade. E aqui uma estatística mundial, né? E os países aqui estão representados por bonecos, né? Em que mostra que os Estados Unidos é campeão de obesidade, né? 31% da população americana está com obesidade. Esse é um gráfico baseado em 2005 em figuras da Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Mostra que o percentual de obesos coreanos é 2 vezes menor que o de obesos americanos, não é? E esses dados foram levantados na base da população maior que 15 anos com índice de massa corporal acima de 30, onde já são classificadas como obesos, não é? E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 2 bilhões de pessoas acima de 15 anos de idade apresentam excesso de peso, e dentre esses, há 400 milhões de obesos. Projeções futuras para o ano de 2025 indicam que o aumento mundial de número de pessoas adultas com excesso de peso e obesidade aumentará para 3 bilhões e 700 milhões respectivamente. É um número que deixa abismado, né? Onde as entidades políticas, né, devem fazer mais políticas públicas para poder evitar a obesidade, né? Devem estimular a atividade física, o aumento também de pessoas que sejam assim, interessadas no cuidado nutricional, no caso dos nutricionistas, terapia ocupacional, psicólogos, né? Para poder influenciar a população a se fazer uma dieta equilibrada, a se manter um peso saudável, porque hoje prevenir é bem melhor do que remediar. Muita gente que não se cuida hoje, futuramente vai estar só remediando. E remediar para o governo e tudo é bem mais caro. Então seria uma estratégia inteligente, né? Pensar na promoção da saúde, no respeito da alimentação adequada. Não é verdade? Bom, isso aqui é um exemplo de superação. É a foto desse cara, ele é um francês, se não me engano, em que ele pesava 286 quilos. As fotos que eu vou mostrar não são tão bonitas assim, mas vale a pena você prestar atenção nessas fotos. Bom, após uma dieta, né, ele chegou a perder 186 quilos. O que é isso aqui, cara? Isso aqui nada mais é do que o excesso de pele, né, que ele tem, com gordura subcutânea, né, que tem abaixo da pele. Então, toda aquela pele, aquela barriga que ele tinha, quando ele emagreceu, aquela pele cai, porque o colágeno que dá sustentação àquela pele não tem mais aquela flexibilidade, aquela elasticidade, né? Não tem como segurar, devido a muito tempo também que ele é obeso, passou muito tempo assim. Então, o que acontece? Ela cai, né? Então, vamos mostrar mais algumas fotos, né? A gente pode ver que a parte do peitoral, né, aquela pele toda murcha. Isso com atividade física, certo? E alimentação saudável. Não tem remédio, não teve nada disso aí. A gente vê a crescente, né,
o quanto ele está emagrecendo mais ainda. Então pode perceber que está ficando apenas a pele, não é verdade? Olha só, uma evolução muito grande, né? Então vou mostrar depois a vocês o antes e o depois. Bom, então devido ao excesso de pele, os médicos realizaram uma plástica, né, para poder tirar aquele excesso de pele. Então tiraram diversos quilos de pele dele, né? Então ele perdeu mais peso também. Isso é uma foto onde está com um dreno, não é? Depois da retirada da pele, algumas cicatrizes de início, né? Olha só a diferença, viu? Bom, e aqui, depois do esporte, né? Começou a praticar a musculação propriamente dita, o cara é outra pessoa, ele nasceu de novo. Mostra o antes e o depois dele. Bom, aqui ele antes, aqui ele após. Há uma diferença enorme. O que é que a gente pode avaliar de início? Primeiramente, o semblante, né? O cara está altamente triste aqui, na autoestima muito baixa, né? Aqui a gente já nota um estilo sorriso, né? Totalmente diferente. O cara viveu a vida sempre desacreditado, que não poderia acontecer, só que teve força de vontade, fez a dieta, acompanhamento profissional, né, de nutricionista, endocrinologista, toda uma equipe acompanhou ele, né? Um personal trainer também ajudou ele, e chegou a esse corpo, ou seja, o cara renasceu, né? Verdade? Bom, aqui é só um conceito para aqueles que buscam fazer uma dieta e acham monótono, dietas específicas quando se fala em quantidade, né? Então eu te dou um conceito de pirâmide alimentar, que é a forma mais fácil de se fazer uma reeducação alimentar e não uma dieta propriamente dita, né? Isso aqui é só apenas conceitos, né? Então vamos para a pirâmide propriamente dita. Então, como funciona a pirâmide alimentar? A gente sabe que o que está na base da pirâmide é sempre maior. Então, é o que eu vou poder comer em maior quantidade. Então, o que se está lá na pirâmide? Cereais, pães, tubérculos e raízes. Lembrando que esses cereais e pães, preferencialmente integrais, né? Onde eu possa comer por dia, isso passando em dia, divididos em dia, 5 a 9 porções, né? Mais acima estão as hortaliças e as frutas, que pode ser 3 a 5 porções ou de 4 a 5 porções, né? Mais acima um pouco, as leguminosas, não é? Mais acima, carnes, leite, derivados e ovos, né? E mais acima, óleos, açúcar e doce, que é o que a gente tem que ingerir em menor quantidade, ou seja, mais calóricos e trazerem, vamos dizer assim, nenhum tipo de nutriente eles não trazem, né? Apenas o nutriente energético, que é a gordura e o açúcar. Ele só traz isso aí, não traz tanta vitamina, tanta minerais, né? Só para você repetir que eu gravar isso no vídeo. Pois não. Vai gravar aqui? Só repetindo novamente. Só repetindo novamente. Repetir a pirâmide? Bom, vamos lá. Como eu falei antes, falando para as pessoas que não gostam de fazer dietas calculadas, né? Aquela dieta eu ensino, no caso, a teoria da pirâmide alimentar, né? Que dá para você fazer uma reeducação alimentar. Abaixo da pirâmide é sempre a base, né? Que no caso é maior, né? Então quando é maior, são aqueles alimentos que você pode consumir em maior quantidade. Então o que está abaixo? Cereais, pães, tubérculos e raízes. Lembrando que esses cereais e pães, de preferência integrais, né? Porque tem a questão das fibras, né? Para melhorar o trânsito intestinal, né? Acima temos as hortaliças e as frutas, não é? Consumir mais ou menos de 3 a 5 porções. Um pouco mais acima, a gente pode ter as leguminosas, o feijão, ervilha, lentilha, certo? Um pouco mais acima, os leites, derivados, carnes e ovos, certo? E por último, que está em cima, no topo da pirâmide, é o que a gente tem que comer de menos quantidade, que são os óleos, as gorduras, certo? E os açúcares e doces. Não é que eu deixe de comer sempre, mas que eu tenho que comer em menor quantidade, em 1 ou 2 porções no máximo, certo?
Então isso aqui é um exemplo de se fazer, né? Se ter uma intervenção nutricional, se ter uma dieta mais equilibrada, né? Em quantidade e qualidade, não é verdade? Existe essa aqui, a pirâmide mais moderna, né? São a pirâmide que a gente tem hoje em dia, né? Que o pessoal está utilizando sempre. Por que eu coloquei essa pirâmide? É bem parecido com a outra, mas o que eu quero mostrar, frisar, que a outra não tem, é justamente isso aqui: atividade física, que tem que ser a base da pirâmide. Além da atividade, além de se consumir todos esses nutrientes, né, toda essa gama de alimentos, que se tem de tudo, né, só que dividido em porções, tem que ter um acréscimo da atividade física em maior quantidade. Então, nunca se ser sedentário, você sempre está sempre fazendo algum tipo de atividade física, para poder controlar o peso. Bom, pessoal, a palestra, eu passo mais um tempo, termina por aqui, né? Tem algumas perguntas que podem ter, vai vir a segunda parte agora, respondendo as perguntas dos internautas, né? E quem tiver dúvida a respeito do que eu falei, ou se tiver alguma dúvida para ser tirada a mais, podem mandar a pergunta, né? Vou passar aqui para o Hélio. Nós agradecemos, viu, Ricardo? Lá na matéria do Ricardo, né? Patrícia disse o seguinte: o que devemos fazer para evitar aquelas gordurinhas indesejadas? Então, Ricardo vai responder a Patrícia, né? E vai responder também. Baixa mais um pouquinho aqui. Baixa mais, levanta mais um pouquinho aqui. Nosso amigo também, o seu xará, viu? Paulo Ricardo, ele postou há 2 horas atrás, ele que entrou no site aí, Souza Online, e deixou sua mensagem aqui: Parque das Nações, Lisboa, né? Obrigado aí, nosso amigo Paulo Ricardo, que deve também estar conectado conosco. Muito obrigado, Ricardo. Mas seu xará, Ricardo, vai responder. Ele perguntou o seguinte: meu boa tarde à equipe da TV Online, desse site aí do Brasil, Paraíba. Bem interessante. Curtimos em Parque das Nações, Lisboa. Brasileiros em toda parte, vamos todos conectar-se na Terra. Daí hoje, na tarde de hoje, desculpa. Pergunta ao nutricionista. Só um pouquinho aqui, vamos ver o que ele perguntou. Isso. Como o cirurgião gástrico e o endocrinologista atuam juntos no tratamento do paciente obeso? Então o Ricardo agora vai responder essas 2 perguntas. Volta a pergunta lá daquele outro internauta e depois Ricardo responde. Pode voltar. Isso. Ricardo responde primeiro a pergunta de Fabrícia de Recife. Bom, primeiro respondendo a pergunta da Fabrícia, como devemos evitar aquelas gordurinhas indesejadas? É justamente uma síntese, né, eu vou falar aqui, de tudo que foi dito na palestra. Então, primeira coisa, se manter-se ativo, né? Procurar sempre fazer uma atividade física para poder aumentar aquele gasto energético, para poder se queimar mais calorias, né? Para que não se deposite as gorduras indesejadas. Segundo, são dicas de como se fazer uma dieta, como se ter uma alimentação saudável, né? Então, o que seria? Dividir a sua refeição em 6 vezes, no mínimo, por dia. Mas, cara, eu vou comer 6 vezes, eu só como 3. E mesmo assim não emagreço, mas não está errado. Se você faz poucas refeições, você vai aumentar o volume dessas refeições. Então, o que seria certo? Você aumentar o número de refeições e diminuir o volume, e não o contrário, certo? Então, comer basicamente de 3 em 3 horas, né? Fazer um lanche, né? Lanche entre as principais refeições também é muito importante, porque diminui a ansiedade, diminui a fome na principal refeição, faz com que você não coma tanto durante a principal refeição, né? Evitar refrigerantes, né? Frituras, gorduras em geral, né? Os produtos regionais que a gente tem, tipo creme de leite, nata, manteiga da terra, são bem calóricos, né? Então, fazendo uma síntese, né? Acrescentando na sua alimentação frutas, verduras, legumes, né? Produtos integrais, tipo granola. Hoje eu trabalho muito também a respeito de uma semente chamada chia. Uma semente que dá uma saciedade sendo bem utilizada, né? Então, existem várias dicas para se manter o seu peso e se perder aquelas gorduras, né? E evitar também as gorduras, que são basicamente quase as mesmas.
Voltando aqui à pergunta do meu xará, né, do Paulo Ricardo, ele perguntou, acho que como o cirurgião gástrico e o endocrinologista atuam juntos no tratamento do paciente obeso. É uma coisa que não compete a mim falar tanto, né, mas o cirurgião gástrico, quando ele trabalha com obeso, no caso de cirurgias bariátricas, né, de redução de estômago, como eu tinha falado antes, eu falei um pouco da palestra a respeito disso aí, de pessoas com índice de massa corporal de 35. Souza Online ao vivo, né? Nesta quarta-feira, voltando aí, tivemos 2 minutinhos aí fora do sistema para trabalho de manutenção técnica e voltando aqui, concluindo aqui essa palestra de hoje à tarde, né? Tivemos aqui com o doutor Ricardo Rezende, que está aqui no nosso estúdio, né? Vai concluir daqui a pouquinho. Ele trouxe várias dicas aí de como você viver saudável, né? Além de praticar exercícios físicos, né? Uma boa alimentação, já falou bastante sobre esse assunto. Mas agora tem uma pergunta. 3 pessoas fizeram uma pergunta parecida e ele vai responder com uma só resposta, né? A nossa colega aí, Patrícia, lembra que ela é lá de Campina Grande. Ele respondeu também a outra pessoa aí que fez uma pergunta diretamente de Foz do Iguaçu, né? Muito obrigado lá aos nossos internautas de Foz do Iguaçu e de todo o Brasil que nos acompanha, né? Aqui nós temos um conceito, confiança, credibilidade e respeito. Então, somos online com essa inovação, né? Então, Ricardo, Patrícia perguntou aqui, Patrícia é lá de Campina Grande, o Wesley, do gerente uma das lojas do Armazém Paraíba, né? Acredito nosso amigo Hélio também, que é gerente da Matriz, que deve estar interessado nessa pergunta. Não é porque você está acordando, viu, Hélio? É porque você anda muito, né? Ricardo vai perguntar. O Wesley perguntou, porque ele anda muito, agora eu não sei se é lá dentro da loja, não sei onde é que ele anda muito, né? Que ele não explicou. E quer saber se os passos que ele dá lá, as andadas que ele anda lá, servem para ele a perda de peso, né? Se influencia, contribui. Então, para isso, né, o Wesley, Patrícia e a Thalita lá de Mossoró, que está conectada agora, também fez essa pergunta, né? Porque ela tem dificuldade aí de locomoção, de alguns problemas de saúde, mas se ela tem como perder peso sem malhar e sem caminhar muito. Então, Ricardo vai responder essa pergunta e nós vamos fechar esse bloco. Meu obrigado a todos, né? Porque agora eu vou passar o microfone para ele. Obrigado a todos os internautas. E ele está pronto, né? Manda suas perguntas aí para a página. O Ricardo vai ter essa palestra dele aí no site durante toda a semana. Nós vamos deixar um flash que você possa mandar. Ele deverá voltar em outra oportunidade aqui. Vocês é quem manda, né? Vocês mandam a pergunta e ele responde, certo? Então, Ricardo, todo o seu microfone, responda essas perguntas aí e faça suas considerações aí, ok? Meu muito obrigado pela sua presença. Bom, primeiramente respondendo aqui a Patrícia, né? Ela diz que não tem tempo para malhar, né? O que se pode fazer? Essa pergunta está bem parecida com a da Thalita de Mossoró. No caso da Thalita, tem uma patologia em que ela não pode fazer atividade física, né? Devido ao problema que ela tem. Então, o que acontece? As pessoas que não têm tempo para malhar e não têm como fazer atividade física, tem como perder peso? Tem sim. 90%, certo, da eficácia do tratamento de perda de peso não é a atividade física. A atividade física, obviamente, é um estímulo a mais na queima de gordura, queima de calorias, né? Porque ativa o nosso sistema endócrino, né? Aumenta a nossa taxa de metabolismo, né? E faz queimar mais calorias. Mas não é predominante, né? Porque eu quero dizer que se você faz dieta equilibrada, né? Uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, né? Em cereais integrais, em massas integrais, no caso pão, biscoito integral, bebe muita água, não é? Que também é muito importante a água no emagrecimento, pessoal. Isso é um mito que pessoas falam que água engorda, nada a ver. Pelo contrário, pessoas que fazem dietas muito restritas, que bebem pouca água, tem uma perda de peso que não é peso e gordura, mas sim desidratação. Então tomar cuidado com isso aí. Então 90%, como eu estava falando, a nossa perda de peso está associada à dieta e não à atividade física. Então, tendo mudanças no seu hábito alimentar, pode sim ter essa perda de peso.
né? Respondendo a pergunta aqui do Wesley, né, do Armando de Paraíba, ele fala que anda muito no trabalho, né? Isso ali se encaixa com atividade diária, mas não como uma atividade física, né? Há um gasto energético, sim, óbvio, né? Mas a atividade física se encaixa quando é constante. Por exemplo, você está atendendo um cliente, aí ele para, depois ele anda um pouquinho, para. Ele está em constante mudança, mas não está em constante mudança de rota, né? Então, a atividade física é quando você se encaixa, por exemplo, fazer uma caminhada de 40 minutos seguidos, né? Fazer musculação uma hora seguida, aí sim é uma atividade física, se encaixa como uma atividade física. A dele não, há um gasto calórico, mas não há um gasto calórico que possa haver, assim, tanta essa perda de peso desejada, não é verdade? Então, eu deixo o espaço aberto, né, para quem tiver mais alguma pergunta, se tem alguma dúvida do que eu falei, não é? Pode mandar a pergunta para os seus online, que eu responderei todas com a maior satisfação. E quero deixar também aqui meu muito obrigado pelo convite, né? E sempre que precisar, estarei aqui às horas para a gente falar sobre os determinados assuntos, determinados temas que vocês tenham dificuldade, seja ele sobre suplementação alimentar, sobre atividade física, sobre alimentação adequada, sobre patologias específicas, tipo diabetes, hipertensão, o que vocês tiverem a fim da entrevista, né? Estaremos sempre às ordens, viu, sempre que precisar. Então, um meu abraço a todos, né? E uma boa tarde. Concluindo aqui a entrevista hoje, a palestra com o Dr. Ricardo Rezende, né? Eu quero também mostrar aqui, vamos pedir o peixe dele também, gente, porque ele não vem pra cá de graça não, tá certo? Ele tem, nós vamos vender o peixe dele também. O Dr. Ricardo Rezende é especialista em obesidade, tá certo? Todos os internautas aí, né? E tem uma clínica aí, né? Eu vou concluir, mas quem vai concluir é ele falando da clínica dele, como pessoal, vocês que acabaram de participar, vão ter acesso ao trabalho do Ricardo, certo? O trabalho dele, como encontrar ele, nós estamos vendo aqui como encontrar, né? A clínica, mas ele vai concluir agora. Meu muito obrigado a todos, né? Vocês deixem a pergunta, tem uma matéria aí, nós vamos abrir um chat a partir de amanhã, acho que a partir de hoje à noite, né? Então deixe suas perguntas, que o Ricardo vai estar respondendo, né? Então ele tem a semana todinha, nós estamos no meio da semana, né? Quarta, até sábado, essa semana é especial com essa programação. Hoje nós teríamos outros casos a focalizar hoje aqui no programa, mas eu deixei para vocês e para o Ricardo mostrar vocês a importância de não deixar a obesidade entrar na vida de vocês, certo? Ele deu todas as dicas, certo? Ele é o cara que entende. Então ele agora vai dizer como encontrar e o que é que não tem mais lá. Vou passar esse microfone para ele, para Ricardo, que está aqui ao vivo, Souza Online. Eu vou até olhar aqui a hora, aqui é tudo ao vivo, é tudo improvisado, tá certo? Nós estamos a 6 minutos do finalzinho do programa, né? É às 16 horas e 54 minutos. Ricardo Rezende, meu amigo, né? Meu irmão trabalha também, tenho a honra de poder trabalhar com ele. Eu não vou dizer aonde, mas é em um local aqui Souza, né? Mas a próxima vez que convidar lá onde você trabalha, ela vai ter que pagar, viu, Ricardo? Ao vivo, viu? Alguém que tentava dar entrevista tem que pagar. O cara vai de graça, mas alguém tem que pagar. Por isso que eu não vou dizer onde ele trabalha, e nem eu. Nós trabalhamos aqui souzonline.com ao vivo, tá certo? Então, Ricardo, diz aí ao pessoal como me encontrar, tá certo? E o que é que você tem para oferecer lá na clínica? Na clínica Nutrivita, né? Isso. Então, os microfones agora é todo seu. Bom, pessoal, como o Hélio falou, eu sou especialista em obesidade e emagrecimento, certo? Então, essa é uma minha clínica particular, que é localizada lá na Clínica Santa Emília, do Dr. Gilberto e Dra. Ana Beatriz, certo? Do Gato Preto. Então, lá eu atendo as diversas patologias, né, associadas, tipo diabéticos, hipertensos, certo? Os obesos também, pessoal com magreza também, que gostam, que querem ganhar peso. Então, uma grande clientela também de pessoas que fazem atividades físicas, que desejam a hipertrofia muscular, né? Pessoas que têm diversas dúvidas a respeito de suplementação, tudo isso aí, né?
Então, pessoas de academia, tem uma vasta de pacientes que gostam de academia, que querem se manter em forma também, certo? Então, idosos, gestantes também, para ter um acompanhamento desejado, para se ter uma boa gestação, para que o bebê nasça com saúde, né? Então, bem dizer, quase tudo isso aí precisa de um nutricionista, né? Para uma alimentação adequada. São dietas específicas, né? De acordo com a sua individualidade, né? Por exemplo, se você tem deficiência da glândula tireoide, né? Então tem uma dieta específica para isso aí, que eu calculo na hora, certo? Então, eu atendo esses diversos tipos de pacientes. E os meus telefones de contato para marcação de consulta são 9107-0365, 8153-1856 e 9935-1594. Aguardo vocês. Um abraço. Tá aí, concluíram. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado a minha produção aqui, a Diego Silva, né? E aqui a Diego Silva apresentando. Acabamos de apresentar mais uma programação aqui, Sons Online ao vivo, esse canal de TV online para todo o Brasil. Agradecemos aí a todos que participaram de diversos pontos do Brasil, não foi nem aqui do estado, né? O nosso amigo de Souza, Campina Grande, João Pessoa, Foz do Iguaçu, apareceu até um amigo nosso que está em Lisboa, né? Não está no Brasil. Muito obrigado aí, o nosso amigo Paulo Ricardo, xará aqui do Ricardo. E aguarde, gente. Fique sempre atento no sousonline.com. Nós estamos preparando uma grande palestra que não vai ser aqui nos estúdios, porque vai ter a participação de várias pessoas, mas vai ser transmitida ao vivo. Deve ser na universidade, né, na UFCG. Até o final do mês vocês vão ficar sabendo o dia. Então, meu boa tarde, Souza Online ao vivo. Voltamos amanhã.